O movimento Vida Além do Trabalho ganhou as redes sociais e somou 1,5 milhão de assinaturas pedindo o fim da escala de trabalho 6x1. A mobilização virou proposta de emenda constitucional PEC e deve ser votada pelo Congresso Nacional. Quais são as chances de a redução da jornada ser aprovada, dando mais condições de trabalho com mais tempo de lazer e descanso aos trabalhadores? Este é o principal tema de hoje do podcast Se Liga Minas, uma iniciativa inédita de 5 entidades associativas democráticas com o objetivo de discutir temas políticos, econômicos, sociais, além da realidade mineira e brasileira. Para falar sobre o assunto, nós temos o prazer aqui de receber o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, a quem eu agradeço aqui por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Orion, eu que agradeço, um prazer estar com você, com todas as pessoas que estão aqui conosco, né, com a TV, com todo o público, e é um grande prazer nós podermos estar trabalhando, discutindo e abordando um tema tão caro, viu, Orion, tão importante. Então, um abração e muito obrigado pelo convite e gratidão de estar aqui. Nós que agradecemos, e para me ajudar a entrevistá-lo, eu vou contar com o auxílio luxuoso aqui da coordenadora geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicemp, a Fanny Ferreira Melo, e o vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG, o Lucas Spechit. Obrigado aos dois pela parceria. Aliás, 2 pessoas maravilhosas, viu, Orion? 2 pessoas maravilhosas. Nome de Deus, agradeço. E 2 entidades muito bacanas. E além do Sindifisco e do Sindicemp, Calazans, se integram esse projeto a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, a AFENG, a Associação dos Procuradores de Minas Gerais, a APEminas, e o Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, o SINJUS-MGs. MG, Carlos Calazans, representante aqui do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Explica para nós aí o que é esse fim da escala 6x1, ou seja, as pessoas que trabalham 6 dias por semana e descansam apenas 1. É a maioria do país? O que representa essa redução de jornada? Orion, que bom estar aqui, poder conversar com todos e também vou fazer uma coisa talvez inédita aqui, tentar esclarecer. Orion, eu lido com essa matéria sobre jornada de trabalho aqui no Brasil e em Minas Gerais a vida toda. E lembrando ao público, talvez o público não conheça, Orion e Lucas, eu fui um dos relatores e nós tínhamos uma comissão que discutiu a redução da jornada de trabalho na Constituinte e fizemos várias reuniões em 1987, 88, com Ulisses Guimarães, para trazer a redução da jornada de trabalho, Orion, de 48 para 44 horas. Que aconteceu há 40 anos, né? Que aconteceu há 40 anos atrás. Eu fui o coordenador da equipe. Nós criamos uma grande frente para discutir a redução da jornada. Engraçado, todas as coisas que foram ditas e discutidas, no geral, pelo empresariado brasileiro, pela mídia brasileira, está a mesma coisa 40 anos depois, quando nós propusemos a redução das 40, na época era 48 para 40 horas. E aí houve um acordo com o Ulisses Guimarães reuniu toda a bancada de deputados federais constituintes e fez uma proposta para nós, para mim, na época para o Vicentinho, que era o presidente da CUT, eu era o presidente da CUT de Minas Gerais, e nós tínhamos uma grande comissão de sindicalistas, de trabalhadores, e o Ulisses Guimarães fez uma proposta para nós, falando, de 48 para 40 horas semanais não vai dar não, Calazans, nem Vicentinho. Imagina ele, o senhor Diretas, um homem extraordinário, falou, talvez a gente reduza de 48 para 44 horas hoje, e eu estou falando de 1987, 88, quando a Constituinte foi promulgada em 88. E ele dizia assim, gente, daqui uns 20, 30 anos, vocês reduzem de 44 para 40, por agora, por enquanto, não vai dar não. E acabou aprovando, foi unanimidade. Muita gente reclamou que ia quebrar o país, não, né? E não quebrou, né? Não, eu lembro, Oriol, na época a Fiesp, eu estou tentando lembrar, quando eu estava falando, que eu estava tentando lembrar o nome do presidente da Fiesp. O presidente da Fiesp pegou a dizer, se a gente fizesse isso, 200 mil empresários iam abandonar o Brasil, ia largar suas Amato, empresas. né?
Mario Mario Amato, tem uma manchete, 200 mil... Que coisa absurda. Mas, Orion, eu estou trabalhando isso para dizer que eu lido com essa matéria há muitos anos, mas também para esclarecer para todos aqueles que estão acompanhando e para quem nós que estamos aqui, eu vou fazer um grande esclarecimento, porque nessa matéria tem uma confusão. Vamos limpar a confusão. Uma coisa é a escala 6x1. As pessoas trabalham 6 dias e folga 1 dia. E nós temos no Brasil uma grande maioria também que trabalha 5 dias e folga 2 dias. Então, a escala de trabalho é uma coisa, a jornada de trabalho é outra. Então, os empresários, manchete, discussão, publicação, todo mundo faz uma confusão. A escala de trabalho e a proposta de acabar com a escala de trabalho 6x1 não tem nada a ver com a redução da jornada. É outra matéria, porque uma coisa é a escala de trabalho, outra coisa é a jornada de trabalho. Então, faz uma confusão e nós estamos aqui para esclarecer a confusão. Então, vamos lá. Vamos esclarecer a confusão. O que há uma proposta geral de entendimento dos trabalhadores é que a escala 6x1 é perversa, ela é negativa, ela é ruim, sobretudo para as mulheres, e ela deve acabar, a escala 6x1. Nós não estamos falando ainda em redução da jornada, nós estamos falando da escala de trabalho. Então, vamos lá. O que é acabar com a escala de trabalho? Não tem nenhum problema. Hoje nós temos a indústria geral no Brasil já trabalha em escala 5x2, ou seja, no geral... Até a construção civil, Orion, a construção civil no Brasil inteiro trabalhava 6 dias e folgava 1. O conjunto dos empresários da construção civil chegaram à conclusão que os trabalhadores da construção civil trabalhavam de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado iam nos canteiros de obra para trabalhar 4 horas. Então, trabalhava de 8 horas da manhã até meio-dia, ia embora para casa e trabalhava, portanto, a escala 6x1, a construção civil. O que, no geral, os empresários da construção viu? Chamar o conjunto dos trabalhadores para trabalhar no sábado era muito complicado, porque tinha que gastar luz, água, transporte, alimentação, rodar o canteiro. Não, então é melhor pegar as 4 horas do sábado e distribuir as 4 horas durante os 5 dias da semana. E aí passou a ser a escala de trabalho 5x2. Trabalha segunda a sexta, pega a jornada de trabalho de 44 horas e divide por 5 dias. Portanto, os trabalhadores trabalham 8 horas e mais alguns minutos, completa por dia 8 horas a mais e faz a jornada de 44 horas durante 5 dias. Não só a construção civil, aí várias indústrias passaram a adotar o mesmo sistema. Então, na grande maioria da indústria, como trabalha de segunda a sexta às 44 horas, folga sábado e domingo. Uma outra parte trabalha 12x36, então nós temos um conjunto de trabalhadores que trabalha 12x36, sobretudo na saúde, os vigilantes. Uma boa parte dos trabalhadores no Brasil trabalha 12x36, ou trabalha 12 horas seguidas. Geralmente o turno fecha em torno das 7 horas da manhã ou às 19 horas da noite. Trabalha 12 horas, trabalha um dia inteiro 12 horas e folga 36. Portanto, o sujeito sai ou 7 da manhã ou 19 horas do hospital, da vigilância, de vários lugares. Isso existe num conjunto do mundo. Ou então os turnos de revezamento. Os turnos de revezamento também não adotam a escala 6x1. As pessoas fazem os turnos de revezamento nas indústrias que trabalham 24 horas por dia, como os alto-fornos, as siderúrgicas, várias empresas. Então, não é escala 6x1, são turnos de revezamento. Quem é que trabalha 6x1? Para todo mundo que está me acompanhando tem esse raciocínio. Geralmente é comércio, serviços, principalmente na área da cultura, e o conjunto do comércio. Mas o conjunto do comércio, por quê? Porque o pessoal pega as 44 horas semanais e divide ela por 6 dias, para o trabalhador folgar um só dia. Como faz isso? Geralmente o trabalhador ele trabalha de segunda a sábado, folga no domingo. Ele não trabalha... a folga dele vai se dar em algum dia da semana, porque ele trabalha no domingo. Quem é isso? Farmácia, açougue, supermercados,
pessoal da cultura, que trabalha ali na portaria do cinema, de bilheteria, restaurantes, etc. Não, nos restaurantes, muitos trabalham na escala 12/36. Mas uma grande parte das cozinheiras e dos garçons realmente faz 6/1, mas a jornada é flexível, porque eles pegam um pouquinho mais tarde e largam um pouquinho mais tarde. Geralmente pega 4 horas, 3 horas, porque às vezes a jornada vai até 11 horas, 11h30, meia-noite, até mais. Mas tem uma jornada flexível, trabalho no domingo. Portanto, o que nós estamos falando? Nós estamos falando em acabar com a jornada 6/1. Por quê? Um dia de folga é perverso para todos. Então não tem esse negócio de prejuízo, vai acabar o país, vai ter prejuízo. Isso é um vexame, é uma desonestidade intelectual. A mídia, a grande mídia brasileira e o empresariado brasileiro dizer que vai ter... Ontem eu vi uma manchete que vai ter um gasto de 100 bilhões. É mentira. A jornada de trabalho... A escala... Atenção. A escala de trabalho, o que você faz? Põe todos os trabalhadores... Pelo menos é o que eu defendo. Não, vou trabalhar esse raciocínio. Todo mundo vai ter 2 dias de folga por semana, ok? Ok. Em todo lugar. O sujeito tem um supermercado, ele pega seus empregados e faz um rodízio. Necessariamente os empregados não vão folgar todos eles no sábado e no domingo. Um pode folgar segunda e terça, outro folga quarta e quinta, outro folga quinta e sábado, sexta e sábado, outro domingo e segunda. Alguns podem folgar sábado e domingo, não importa. O que importa é que todos os trabalhadores ali, eu tenho 10, 20, 30 mil trabalhadores, como é o caso do BH, põe todo mundo para fazer uma jornada em que todo mundo tenha 2 folgas. E é ótimo, por quê? O sujeito com 2 folgas, ele descansa, ele acalma a mente, acalma o corpo. As mulheres, principalmente as mulheres, né, Orion? Elas têm dupla jornada. Nós estamos aqui com uma mulher, vocês têm dupla jornada. Exatamente, tripla. Você sai do trabalho, vão para casa, trabalha e tal. Então, se a mulher tem 2 dias de folga, ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do... nós também, os homens. Calazans, e aí, vamos falar desses benefícios ao longo da nossa conversa? Então, não, só para concluir, Dom, e também não me alongar, por favor, desculpa. Então, uma coisa é a escala de trabalho. Se essa escala de trabalho, aí vem a jornada. Se a mudança da escala 6/1 vier junto com a redução da jornada, é uma outra discussão. Aí você joga a jornada de 44 para 40 horas e as pessoas todas vão fazer 40 horas em 5 dias. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Escala de trabalho é uma coisa, redução da jornada de trabalho é outra coisa. Nós vamos te dar a oportunidade de você falar mais um pouco sobre esse assunto. Estendi muito. E eu quero falar com a Fanny, que é de a participação dela. Lembrando, Fanny, que uma terceira coisa importante é que essa redução de jornada não implica redução de salário. É isso? Exatamente. De novo, nós estamos falando da escala, do fim da escala 6/1. Nós não estamos falando de redução de jornada. Então, é uma falácia, é uma mentira falar que vai ter prejuízo. Não vai ter prejuízo. E o Calazans lembrou bem, as mesmas manchetes, os mesmos argumentos utilizados lá antes, no pré-constituinte, quando foi reduzido de 48 para 44 horas, que são coisas distintas, estão sendo usadas agora. E esse é um problema que a gente tem que levantar aqui, que nós estamos num sistema aqui, né, de comunicação que nós enfrentamos no Brasil, que é a falta de responsabilidade com relação às informações. Nosso país ainda não regulamentou. Então, está sendo colocado com relação à escala 6/1, não é verdade, falta-se com a verdade, cria-se um pânico que não é verdadeiro no trabalhador, porque cria-se um pânico na população, ela com medo de perder o serviço, perder o trabalho, porque as empresas vão embora, vai fechar, enfim. E não é verdade. O Calazans está aqui para dizer que nós temos hoje no nosso país uma grande parte dos trabalhadores que não trabalham na escala 6/1. Nós estamos querendo que seja o direito para todos, uma escala 5/2. O direito das pessoas terem 2 dias de folga para poder estar com a família. Porque não é só para arrumar a casa, as pessoas hoje não vivem. E não sei se você sabe, Orion, mas a minha formação primeira é de engenharia. Então, nós precisamos aprender a olhar dados e fatos reais, concretos. As pesquisas... O Brasil está anos atrás dos países desenvolvidos. As pesquisas e os números mostram que a gente ter essa condição de redução de número de tempo de descanso, nós temos
um aumento de produtividade e nós temos um cuidado com a saúde mental. Não, Ivane, e uma coisa interessante também é que à medida... Então, nós estamos falando em redução da jornada, acabar com a escala 6 por 1. E se a pessoa tem 2 dias de folga, o que ele vai fazer? Ele vai comprar também mais, ele vai ter mais tempo para ir no supermercado, ele tem tempo para ir num cinema, ele tem tempo para comprar viajar. um livro. Não, e também arrumar uma academia, cuidar do lazer. Ou seja, você põe em conjunto da população, tem 2 dias de folga, todo mundo, cada um faz uma coisa. Tudo bem, o jeito que quiser ficar em casa dormindo, fica, é o direito dele. Mas você dá oportunidade, inclusive, para as pessoas irem no supermercado, fazer uma comprinha. Consumo. A pessoa... mas quem está trabalhando está consumindo. E não é possível que o conjunto das pessoas... Por isso que eu falei que, Fanny, você foi brilhante, que é a desonestidade intelectual, né? Ou então uma falsa falácia. Que bom a gente ter um programa desse para esclarecer. Portanto, a escala, acabar com a escala 6 por 1 e colocar todo mundo fazendo as danadas das 44 horas semanais em 5 dias, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Estão falando de fechar comércio, nada disso. E Fanny, você foi muito feliz, porque se a gente for fazer uma pesquisa geral no trabalhador, você fala assim, você prefere acabar com a escala 6 por 1 ou reduzir a jornada? Eu tenho certeza. A maioria vai, se acabar com a escala 6 por 1, estou satisfeito. Mas mesmo trabalhando um pouquinho mais nos 5 dias, eu topo. Certamente. Poxa, é isso que nós estamos querendo. Agora é lógico, né, Fanny, que eu falei. Se acabar com a escala e ela vier junto com a redução da jornada, um pouquinho melhor para o trabalhador. Mas o fim da escala 6 por 1, pelo amor de Deus, a escala 6 por 1... E não é verdade, né, Fanny? É verdade. Um dia só, você não dá nem às vezes, dependendo onde você mora, que aqui, em Belo Horizonte, São Paulo e tudo, você gasta 1 hora, 2 horas, não dá nada dentro de um ônibus. As pessoas deixam de fazer as coisas porque só tem um dia. Então, poxa, pensar nas pessoas. Nós estamos pedindo para os grandes empresários aí, Orion, e a Fanny falou bem, poxa, pensa nas pessoas. Vão ter mais empatia com as pessoas. E nós não estamos falando, ninguém vai morrer, ninguém vai acabar, ninguém vai quebrar, acabando com a escala 6 por 1. Isso que eu digo. Eu não estou falando ainda de redução da jornada. Então, não me venha dizer que a escala 6 por 1 automaticamente, ou prioritariamente, ou obrigatoriamente, tem que acabar, tem que mudar a jornada de trabalho. Porque há um consenso de acabar com essa danada de 6 por 1. O Lucas é um especialista aí na área de tributação, arrecadação fiscal. Lucas, sua participação, você acha que vai afetar a economia? Orion, eu acho assim, que é uma medida muito importante, né? Ela guarda um simbolismo enorme, que a gente está falando de proteção ao trabalho, de direitos sociais, de uma reorganização da economia. E aí eu vejo assim, a importância de esclarecer, né, os pontos, né? Por exemplo, uma coisa assim, a minha formação é de economista, mas eu dei uma olhada na questão jurídica. Eu não vi ali na escala 6 por 1 nada que muda a Constituição, né? Porque o fim da escala. O fim da escala 6 por 1. Sim. Porque você tem, né, a possibilidade de fazer 6 por 1, 5 por 2, né? Isso, você tem a questão da jornada, que lá está 44, e realmente foi uma conquista, né? Porque você saiu de 48 para 44. E eu me lembro também, quando isso ocorreu, né? O Sarney, né? Que era o presidente na época, ele falava, né? Nossa, apesar de reconhecer todos os direitos da Constituição, ele falava, nossa, como é que o país vai lidar com esses novos direitos, vai quebrar? Então, essa visão de quebrar, ela também é recorrente, e o país não quebrou, pelo contrário, ficou melhor. Mas qual que é a minha dúvida, Calazans? Se não muda nada na Constituição, por que lei complementar? Por que não pode ser uma lei ordinária, né? Exatamente. Para até afastar essa questão, porque parece que o enfrentamento hoje é... desigual no Congresso. Não, é você conseguir o fim da escala 6 por 1. Uhum. Seria desejável, na minha visão,
para avançar nos direitos do trabalhador, diminuir também a jornada. Mas não é isso que está sendo colocado neste momento. Mas é isso que... Mas aí, Lucas... Por que, então, falar em lei complementar? Não entendi. Não, PEC, Lucas, né, que você quer dizer? PEC. Lucas, por isso que nós estamos falando. É impressionante que, infelizmente, os deputados não escutam, ninguém escuta, os juristas não escutam, e eu estou falando isso, eu estou batendo nessa tecla, é uma ignorância, desculpa falar. Você falou bem, Lucas, que fala importante. Como uma parte, e a Fanny falou bem, como uma parte do Brasil já não trabalha escala 6 por 1, já é 5 por 2, pode ser 5 por 2 por todo lugar, porque não precisa mudar a Constituição, não precisa mudar nada. O que precisa? Mudar a escala. O que eu estou falando é manter a... Atenção, as pessoas depois vão falar, eu vi o Calazans está defendendo manter a escala. Eu estou só esclarecendo, porque não a pessoa vai falar assim, Calazans está propondo manter a jornada de trabalho do jeito que está. Não tem problema. Eu só estou dizendo que para acabar com a escala 6 por 1 não precisa reduzir a jornada. É um abuso intelectual, é uma ignorância. Então, você pega, Lucas, todo mundo aqui pode fazer a Confani, Lucas e Orião, faz as contas comigo. Vamos pegar o Brasil todo. Tem 44 horas, por isso que foi bem, não precisa lei complementar, não precisa lei nenhuma, é só os deputados escutarem a gente. Você tem as 44 horas, divide as 44 horas por 5 dias. Eu tenho 5 dias de 8 horas, 5 vezes 4, 40. Eu vou dividir 4 horas por 5 dias. Quanto que dá 4 horas? Menos de uma hora por dia. 8 horas não, e 48 vamos trabalhar. minutos. O que é 4 horas, Orião? 4 horas dividido por 5. Dá 40. Dá quanto não que dá? 9 horas. Dá 8 horas e 48 minutos. 48 minutos. Pronto. Então, isso. Então, vou ter 8 horas. É. Então, eu pego 5 dias e vou trabalhar. O trabalhador vai trabalhar 8 horas e 45 minutos. Então, vamos lá. O sujeito pega serviço 8 horas, de 8 a meio-dia, 4 horas, de meio-dia a 1. Atenção, todo mundo que está me acompanhando aí, faz o exercício. Você pega serviço 8 horas, larga meio-dia, de meio-dia a 1, almoço. Então, você trabalhou 4 de manhã. De meio-dia a 1, almoço, volta 1 hora. Aí você pega aí de 1 hora até... De 1 a 5, de 1 até 5h48. É isso? Eu falei certo? De 1 hora. De 1 hora até 5h48. Isso. E o sujeito pega serviço, então, na parte da tarde, pega serviço 1 hora e larga 5h48. Trabalha 5 dias, não mudou nada. Não alterou a Constituição, não mudou nada. A indústria já trabalha assim, as marcenarias, marmoarias, as vidraçarias. Todo mundo trabalha assim, todo mundo trabalha assim. Agora, então o que tem que fazer, Orion? E você falou da PEC, dos meios jurídicos, o que tem que fazer? Coloca no Congresso, eu colocaria, se eu tivesse esse poder. Coloca, primeiro, acabar com a escala 6 por 1. Então, agora vai ser 5 por 2, mantendo a jornada de trabalho, ok? É uma discussão. Aprova. Então, está aprovado. Todo mundo vai trabalhar as 44 horas por 5 dias. Vai dar 8 horas e 44 minutos para o país inteiro. Comércio, indústria, etc. Os dias de folga, Calazans, faz o rodízio. Domingo tem que trabalhar, não tem problema. Todo mundo vai ter 2 dias de folga, que é o que todo mundo quer. Aí a outra discussão entra Constituição. Aí entra jurídico. Porque aí, ok, aprovou, agora vamos discutir se reduz a jornada de 44 para 40 horas. Aí sim, aí é uma mudança constitucional, é uma mudança mais vamos dizer, mais profunda, mas aí é um outro debate. Mas nós resolvemos o problema da população brasileira. Todo mundo quer pagar. Calazans, nesse debate, esclareça também, por favor, uma questão. Você disse que lá, há 40 anos, na Constituição de 87, 88, vocês defendiam 40 horas semanais 40 horas e o senhor de Diretas do Ulisses falou, não, 40 horas não vai dar, vamos ficar no meio do caminho, 44. Existe uma proposta de emenda constitucional também lá no Congresso que pretende fazer a escala 4 por 3. Então, você falou de 6 por 1, 5 por 2 e 4 por 3. Seriam trabalhar 4 dias e descansar 3. Bom, como é que essas coisas se encaixam aí? Encaixa, Orion. Desnecessário. Eu acho que quem propôs a escala 4 por 3, falando que tem alguns países que colocam, etc., eu acho que deveria retirar. Isso está criando uma confusão danada. Desculpa quem defende, eu respeito. Fazer as pessoas trabalharem 4 dias e folgar 3. Não é a nossa realidade. Eu acho que hoje as pessoas vão até me criticar, mas paciência.
Eu não concordo, porque eu acho que hoje, na nossa realidade, 4 dias trabalhadas e 3 de folgas não é a realidade da maioria. Eu acho que isso, por exemplo, poderia funcionar em alguns setores que trabalham de home office ou com trabalho remoto. Aliás, o trabalho remoto, que já foi uma realidade na pandemia, já é uma realidade no serviço público, em muitos escritórios, em muitos lugares, as pessoas estão em casa, trabalhando de casa e são flexíveis. Muitas vezes as pessoas até ficam 3 dias em casa e 2 dias presencial. Mas, enfim, isso já está rodando. A proposta de a pessoas reduzir, inclusive estão falando isso, de novo, é uma confusão desnecessária, porque eles propuseram, e aí alarmou todos os empresários no Brasil, que é reduzir a jornada de 44 para 36 horas e a escala de trabalho ser 4x3. Aí houve uma confusão. Engraçado, como conciliou e todo mundo só discute uma coisa só. Então, vinculou a redução da jornada com a escala. Há 40 anos atrás, quando a gente discutiu com o senhor Diretas, a gente só discutiu a jornada de trabalho, a gente não discutiu a escala, porque a escala era a negociação direta do patrão, do trabalhador, do sindicato. A gente nunca abordou a escala. Por que a escala de trabalho voltou à baila agora? Porque houve uma pressão pós-pandemia que as pessoas tenham mais vontade de ficar um pouco mais em casa. E engraçado que, fora esse período que voltou à escala 6x1, o movimento sindical, os trabalhadores, nunca colocaram essa escala de trabalho como prioridade, sempre era a redução da jornada. Por isso que eu acho que o fim da escala 6x1 pode ser feita, viu, Lucas? De forma bem simples, apenas com um gesto simples, mantendo a jornada. Agora, a discussão posterior da redução da jornada, aí é uma outra discussão. Isso pode ser colocado em prática, Orion, no dia seguinte. Isso pode ser colocado amanhã, acabar com a escala. Não vai ter prejuízo nenhum. Tem que convencer o empresariado brasileiro que o empregado dele, com 2 dias em casa e ele fazendo rodízio, ele não vai ter prejuízo da produção, pelo contrário, o trabalhador vai chegar com mais disposição, com mais afinco no trabalho, mais descansado, com seus problemas pessoais já resolvidos, para trabalhar 5 dias, 8 horas, como vocês fizeram a conta, 8 horas e 48 minutos. Olha, porque em nenhum programa, em nenhum texto dos grandes jornais do Brasil, em nenhum programa de televisão, foi colocado isso de forma tão clara. A escala de trabalho é uma coisa, a jornada de trabalho é outra coisa. Muito bem, Calazans. Vamos fazer um pequeno intervalo, viu, Lucas, Fanny? E no próximo bloco, gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre essas questões aqui, envolvendo também o alcance dessa medida, né? Quais trabalhadores serão beneficiados por essa redução de jornada, ou fim da escala 6x1, e se ela chega também ao serviço público. A gente volta em instantes. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim!
Estamos de volta com o podcast Se Liga Minas, hoje debatendo um tema muito importante que ganhou as redes sociais, somou mais de 1,5 milhão de assinaturas pedindo o fim da escala de trabalho de 6 por 1. Nós estamos discutindo recebemos aqui o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, e contamos com a participação aqui dos nossos parceiros Lucas Espechide, do Sindifisco, e a Fanny Melo, do Sindicemp. Ô Fanny, no bloco anterior, o Calazans falou sobre a questão do fim da escala, sobre a proposta de redução da escala de trabalho de 4 por 3, se opondo a essa discussão e defendendo o 5 por 2. O que você tem a dizer sobre isso aí? Oriol, peço aqui licença para pontuar assim, a discordância com o meu amigo quando ele se opõe a essa ferramenta, porque a gente tem aí já, novamente, as experiências já de longa data. Nós temos um estudo muito profundo do Japão sobre o trabalho com escala, né, da Microsoft Japão, sobre o trabalho de escala 4x3, mostrando um aumento na produtividade de 40%. Nós fizemos um estudo importante, a Unicamp tem um estudo importante aqui no Brasil para a escala 4x3, onde nós temos a possibilidade de gerar um contingente de empregos de 5,4 milhões de postos de trabalho. A gente tem que flexibilizar no sentido do melhor interesse da população brasileira. A escala 4x3 sendo flexibilizada e não obrigatória, ela tem que ser viabilizada na nossa legislação e deixar com que as empresas, numa relação com trabalhador e empregador, possam optá-la de uma forma estimulada pelo Estado brasileiro. E aqui, Orion, se você me permite, eu vou fazer um apontamento para nós brasileiros. Nós estamos fazendo uma avaliação na ótica equivocada. O Brasil, o mundo, o Estado Democrático de Direitos, ele exige para gerar para o cidadão condição de vida, bem-estar. Quando a gente faz uma análise dessa e foca sempre só no lucro, se vai ter lucro, se vai ter prejuízo, se vai fechar, nós perdemos o ponto central, que é o trabalho. O mundo existe para fazer o bem-estar das pessoas. Então, se eu tenho a possibilidade de uma escala demonstradamente já, numericamente, que ela aumenta a produtividade e ela melhora a qualidade de vida, é inaceitável que eu tenha um Congresso brasileiro se opondo, na sua grande maioria, como a gente vê, e é inaceitável que as nossas organizações patronais venham a público divulgando reiteradamente estudos baseados em amostragens que não são representativas, estudos muito direcionados, querendo demonstrar o contrário, quando a gente tem estudos científicos mostrando o oposto. Então, nós precisamos, eu acho que a população brasileira tem que estar muito atenta como é que vem se posicionando os seus representantes eleitos, nos municípios, nas assembleias e no Congresso Nacional. Ô, Vânia, eu estou colocando aqui, todo mundo está acompanhando, eu ouvi seu raciocínio, mas veja bem, a gente já está numa luta para convencer a classe patronal, a sociedade, de que o 6 por 1 não dá mais. Aí veio uma proposta que vai lá para o outro lado, como você falou, e não vou falar que radicaliza essa opinião, mas coloca uma coisa assim, 3 por 4. Mas ela não substitui a Calazans, ela não está substituindo, ela está colocando junto, 5-2, 4-3, ela não é substitutiva. Fanny, nesse momento, vamos concentrar naquilo que é possível. O que é possível? Eu não vou falar assim... Vou pedir licença para discordar. Não, pois é, por isso que a gente não chega, por isso por isso que é difícil de avançar, porque nós estamos numa luta para convencer a classe patronal, convencer todo mundo, que 6 por 1 não dá. E aí o empregado fala, mas 3 por 4? Aí eu falo assim, poxa, vamos avançar. Como o Ulisses Guimarães falou para mim... Estratégia, né? Há 40 anos atrás, Calazans, poxa, eu vi o senhor direto, aquele velhinho, muito, muito, muito gigante, né? Poxa... Calazans, agora não dá, Calazans, 40 horas agora, vamos botar 44? Aí daquele mais para frente, engraçado, talvez eu nem esteja aí, você sabe que o corpo dele nunca foi recuperado, né? Ele morreu, o corpo dele nem apareceu. Ou seja, da mesma forma, eu não tenho aquela sabedoria dele, mas vou dizer para você e para todos que estão me ouvindo, puxa vida, vamos deixar o 4x3, olha, eu estou falando como um velho sindicalista,
um sindicalista, talvez hoje, dos mais velhos de Minas. Eu assumi meu sindicato quando eu tinha 16 anos. Então, hoje eu sou superintendente do trabalho, fui delegado do trabalho, mas sou um velho sindicalista. Então, eu estou dizendo como Luiz Guimarães, vamos hoje fixar no 5x2 e talvez daqui a um tempo, a gente consiga reduzir mais. Mas hoje, fazer 5x2, dar ao trabalhador mais um diazinho de folga, já é suficiente. E viu, Lucas, sem entrar nessa polêmica da mudança da Constituição, que é a redução da jornada, porque a mudança da escala não depende de nenhuma lei complementar, nenhuma lei grande coisa. É uma coisinha simples de a escala de trabalho vai ser 5x2 no Brasil. Beleza? Beleza. Aí, depois discute a redução da jornada. Talvez agora, depois de 40 anos, seja o caso de reduzir de 48, Fane, de 44 para 40, mas eu quero desatrelar, Oriol, que fique bem claro. Vamos desatrelar as duas coisas, para os empresários não ficar com essa falação deles. Vamos desatrelar as coisas. Uma coisa é o fim da escala 6x1 para uma escala um pouco mais... por isso que eu e Fane, nós estamos aqui divergindo, a escala 4x3 ou 5x2, eu acho que agora é 5x2, Fane. Daqui a um tempo pode ser até um pouco melhor. Mas escalar as e a hoje outra nós não coisa conseguiremos. a outra coisa é a jornada de trabalho. E desatrelar as duas coisas. O que o pessoal quer mesmo é ter dois diazinhos de folga. Eu acho que se botar hoje em votação ou um plebiscito, o que a população quer? Escala 6x1, 5x2 ou 4x3, eu arrisco a dizer com certeza 80% ou 90% de todo mundo que trabalha vai optar pela 5x2, porque vai dizer que no momento ainda não é 4x3 e que a 6x1 não dá mais. Lucas. Vê o Lucas aí, né, Lucas? Todo mundo faz aquelas contas frias, né? O setor produtivo faz assim também, né? Receita e despesa. Vai dar prejuízo. Não avalia os ganhos indiretos, como saúde mental, né? Mais lazer, conforto. Quer dizer, como é que você avalia isso aí? O que você vai apertar aqui agora, o Calazans? O que você vai trazer para nós? Não, eu acho que eu não vou apertar, não. Vindo para cá, eu vim com o motorista da FENG, né, nossa entidade associativa, e aí é bom você conversar, porque isso está na cabeça de todos os trabalhadores, né? E ele entende, né? Porque a fala dele também me tocou muito, sabe? Ele falou, olha, os trabalhadores querem acabar com a escala 6x1. Isso mata o trabalhador. Sim. Ele não tem condição de olhar nada, nem ir ao médico, nem a família. E é improdutivo, né? A construção civil é exemplar nisso, porque é um trabalho pesado. E quando era 6x1, ele não aguentava. Na segunda-feira ele ia lá arrebentado porque ele não conseguia descansar. Então, quando a construção fez uma readequação, melhorou. E é uma compensação de horas. E sem prejuízos econômicos. Não tem prejuízo. E é o que é mais importante, porque como tem muita confusão na disputa ideológica... Exato. Quando você fala assim, nós não estamos mudando nada na Constituição, nada, a Constituição já prevê, ela está dizendo assim, para acabar apenas com a 6x1. Então, não está fazendo nenhuma transformação enorme. Isso também atende à fala desse motorista, desse amigo nosso lá da FENG, que ele falou assim, olha, é melhor fazer as coisas com cuidado, porque isso, qualquer coisa, você mexe na economia mesmo, né? Na minha cabeça de economista, eu acho que acabar com a escala 6x1 vai causar uma reestruturação, mas não vai causar impacto negativo nenhum. Pelo contrário, eu acho que vai ser positivo, porque o trabalhador vai ficar com mais tempo para cuidar dele, ele vai ficar com mais condições de trabalho. Eu acho também essa confusão, e o shopping não vai poder funcionar no domingo, acho que não é nada disso. Não é nada disso. Isso também é uma pegadinha. Exato. Então, na minha visão, eu acho que é melhor fazer o enfrentamento possível agora. Sim, então, assim, fim da escala 6x1 e depois caminha. Evidente que uma jornada de 44 é muito grande. Ela é enorme, a gente tinha que avançar nisso. Mas a gente tem que criar gordura para isso. Olha, nós vivemos esse drama, por exemplo, na reforma tributária.
A reforma tributária, ela também tinha que ir mais, né? Teve aí, por exemplo, taxar os super ricos. Olha que dificuldade que é taxar os super ricos, colocar o rico no imposto de renda, né? Porque lá só está o pobre. Sim, né? O imposto de renda nosso é regressivo. Só o assalariado. Aliás, tá toda lá. a estrutura tributária é regressiva. Lucas? Então, veja bem, nós temos que caminhar, eu acho que é passo a passo. Eu acho também que avançando mais na reforma tributária, você consegue avançar mais no mundo do trabalho. Avançando mais numa concepção de política monetária, também você consegue, porque a taxa de juros tensiona demais os custos operacionais da empresa. Então, é um conjunto de coisas que é um desafio enorme. Eu acho, na minha visão, a sua visão é política, você tem muita experiência, mas eu estou concordando mais com ele. Sim. Apesar de que, no mérito, gente, eu me associo a você. Mas Fanny e Lucas, mas a Fanny e Lucas, tem uma coisa que aí, só para deixar claro assim para a Fanny e também para o Lucas, falo do Lucas, precisa, Fanny. As 44 horas podem ser distribuídas durante 5 dias e acaba a escala 6x1, mantendo a jornada. Sim. Se ela vier junto com a redução para 40 horas, ótimo. Mas agora, na sua proposta, não. Porque ao vir uma redução de 6x1 para 4x3, não tem jeito de distribuir as 44 horas. Não, 36, né? Pois é. Uhum, aí o que muda é isso. Ou seja, ao fazer uma escala mais forte, de ser uma escala de trabalho 4x3, aí realmente não tem jeito. Porque não tem jeito de pegar 44 horas e distribuir elas em 4 dias. Ou seja, aí o trabalhador vai trabalhar mais de 50 horas por dia. Mas vou esclarecer. Não estou defendendo a substituição, não. Estou defendendo que os dois regimes coexistam como existe hoje, o 6.1 e o 5.2. Que já coexista o 5.2, que é o que a gente quer, e o 4.3. Porque nós levamos 40 anos para fazer isso. Só um minutinho, Calazans. Não, mas o 5x2, mas o 6... O 6x1 e o 5x2 coexiste. Isso, eu quero o quê? 5.2 e 4.3. Mas o 4.3 não vai coexistir com a 44 horas. Coexiste, eu quero que coexista essa possibilidade. Com 44 horas não pode, o trabalhador vai trabalhar mais de 50 horas. O que acontece? O projeto, lamentavelmente, e eu entendo que foi proposital, de novo, falando aqui para o nosso ouvinte, a população tem que estar de olho, não precisava ter sido um projeto complexo, uma emenda constitucional, uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional, poderia ter sido uma lei ordinária. Eles colocaram as duas coisas no bolo. Né? Eles colocaram discussão de carga horária e de redução de carga horária e colocaram no bolo discussão de jornada. Se vai passar obrigatoriamente pela discussão de carga horária, eu tenho condição de fazer as duas coisas, coexistir as duas jornadas, eu eliminar 6x1, fim da jornada 6x1, e eu chegar a um consenso de jornada para o 5.2 e de jornada para o 4.3. Nós levamos 40 anos para voltar a discutir esse tema. Ou, de forma simplista, o Congresso senta e faça isso que o Calazans está falando, vamos simplificar e vamos discutir só jornada, só escala. Agora, se eu for caminhar com os dois projetos, eu defendo sim que seja discutido com liberdade, que é hoje, que o empresário, o trabalhador tenha liberdade de trabalhar, sendo possível, a 4x3, como já acontece em outros países. Mas veja bem, no Brasil ninguém está falando isso. Atenção. Todos que estão acompanhando a gente, estão ouvindo a gente, estão acompanhando a gente, estão assistindo a gente, ninguém está falando isso. Quem está falando isso aqui, pela primeira vez, é esse programa. Por quê? Porque ninguém fala isso por causa da desonestidade intelectual ou por conta da má-fé. Exato. Ou seja, a primeira vez que a gente escuta... eu estou tentando falar isso, mas ninguém me escuta, infelizmente. Nem deputado, nem meu partido, nem meus políticos, nem o sindicato. O que tem? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fique bem claro. Sim. Atenção, pessoal, todo mundo. A escala de jornada de trabalho é uma coisa, escala de jornada é uma coisa, redução da jornada é outra coisa. O que o Brasil quer é... O que o Lucas deixou bem claro, não precisa de mudança constitucional, não precisa de muita confusão, acabar com a escala 6x1. Isso não precisa de muita confusão. Agora, a outra discussão é a jornada de trabalho. Então, não me venha
as Inviabilizar pessoas uma coisa pela tentar outra, juntar né? as duas coisas. Porque nenhum veículo de grande comunicação tem colocado esse assunto dessa forma que eu estou colocando aqui. Calazans, essa construção ela é sempre permanente e buscamos sempre esse aperfeiçoamento, né? Bom, agora veja bem, que bom que a gente pode discutir que a redução da jornada de trabalho, fim de escala assim, melhoria no lazer, na saúde mental. Isso é muito importante. Agora, uma triste realidade me chama a atenção, que você sempre chama a atenção, que é que em Minas Gerais tem uma posição no ranking nacional do trabalho análogo à escravidão. Como é que é essa situação? Que número você traz para nós? Nossa, Leon, agora você falou uma coisa que a gente fica até assim, eu fico assim, com o meu coração partido, porque agora mesmo eu tenho uma equipe que foi numa cidade chamada Rio Piracicaba, e lá encontrou um pessoal nós encontramos lá 49 pessoas. Desses 49, nós tínhamos 10 crianças, as crianças entre 8 e 10 anos de idade, na colheita do alho e da cebola. E as pessoas, quando eu falo assim, eu estou diminuindo a voz, porque o Dilon colocou uma coisa tão cara. Para vocês terem uma ideia, ano passado nós resgatamos 398 pessoas do trabalho escravo. Quando eu falo assim, mãe, Calazans, você não está exagerando? Não. As pessoas trabalham, pegam serviço na colheita do café, pegam serviço na colheita do alho e da cebola no chão, tem que ir trabalhar agachadinho para tirar. Por isso esses empresários colocam as pessoas bem baixinhas ou então crianças para fazer esse trabalho, porque tem que abaixar toda hora. Olha que maldade. As pessoas trabalham, Orion, às vezes chegam no alojamento. Eu estou falando assim porque isso me comove muito. Não é firula, não. As pessoas chegam, trabalham, pegam serviço 6 horas, 6:30 da manhã, larga 6 horas da tarde, 7 horas da noite, chega no seu alojamento, vai dormir em cima de um papelão, um colchãozinho todo sujo. Às vezes não carrega água potável, passa o dia com sede. Nós chegamos lá, a pessoa estava fazendo um arroz num balde todo enferrujado para dar comida. Meus auditores fiscais perguntaram onde é que ia beber água. A pessoa falou assim, senhor, a gente não bebe, não tem uma lagoinha lá para a gente beber água. E nesse caso, lá no Rio Piracicaba, colhendo alho e cebola, John, tinha as crianças lá e o pessoal meu chegou no final do dia e as crianças estavam com as mãos todas cortadas. As crianças de hoje, nós resgatamos as crianças, chamamos o Conselho Tutelar, chamamos a Polícia Federal. Então, é comum. Em Minas Gerais, não é que Minas Gerais tem o maior número de trabalho escravo no Brasil. É que nós aqui, felizmente ou infelizmente, quanto mais eu trabalho, quanto mais a nossa equipe trabalha, mais aparece. Então, é destaque no Brasil todo, Minas Gerais em primeiro lugar no trabalho escravo, Minas Gerais que resgata mais. Portanto, quanto mais eu trabalho, infelizmente, mais aparece trabalho escravo. Porque ao contrário seria verdadeiro. Se eu não estivesse trabalhando com a minha equipe, não tivesse aparecendo trabalho escravo, significava que Minas não tem. Não. Então, quanto mais eu trabalho, e eu tenho, Orion, desde aquela tragédia que aconteceu comigo na chacina de Unai, em 2004, quando assassinou meus auditores fiscais aí em Unai. 4 foram assassinados. 4 foram assassinados. 3 auditores fiscais e um motorista. E eu era o delegado na época, eu era o delegado do trabalho, hoje eu sou superintendente, é o mesmo cargo. Então, desde aquela época, a gente constitui em Minas uma equipe de forma muito, muito ativa, muito excelente. Inclusive, Minas Gerais é pioneira, Leon. Foi em Minas que nós organizamos a primeira equipe de combate ao trabalho escravo local, uma equipe móvel. Então, nós temos uma equipe móvel que só trabalha com trabalho escravo, que adquirida essa expertise, e também um agradecimento, eu aproveitar aqui quem está me ouvindo, para agradecer. A Polícia Federal sempre nos acompanha, o Ministério Público do Trabalho nos acompanha, tem uma equipe que nos acompanha, que nos dá cobertura, que nos ajuda, a Polícia Rodoviária Federal também nos acompanha. E, Orion, agregar isso, né? O trabalho escravo sempre vem com o trabalho infantil. Exato. E as crianças aí, né? A gente, outro dia, e Minas Gerais também, de novo, na ponta de tirar as crianças. Ano passado nós tiramos mais de 400 crianças do trabalho. E ainda, Orion, apesar de não parecer, ainda nos lixões, crianças abandonadas na rua, trabalhando de todo jeito. Fiz uma campanhazinha no carnaval aí para colocar aí
atenção das crianças que trabalham ainda no carnaval e se expondo. Então, é as mazelas. Tá vendo? A gente estava falando aqui da escala 6x1, da jornada de trabalho. Na outra ponta, já nem tem escala, já nem tem jornada de trabalho. Aí não tem nem jornada, não tem nem direito à dignidade, porque a dignidade desaparece das pessoas. Um auditor meu resgatou uma pessoa, Lucas, chegou lá, pegou a pessoa e falou assim, como é que o senhor chama? Eu não tenho nome não, senhor. Não, o seu nome? Não, e o senhor é de onde? Ou seja, ele estava tão humilhado, ele não conseguia falar o nome dele, nem onde ele era. E aí nós fizemos o resgate, conseguimos o dinheiro, porque aí o pessoal meu faz as contas, pagamos ele e tudo. E isso é um auditor meu falando comigo. Aí depois todo o serviço feito, o senhor agora, como é que o senhor chama? Ô moço, meu nome é João. E o senhor é de onde? Eu sou do Piauí. Então, você vê, entre uma abordagem e a outra... Resgatou até mesmo a dignidade dignidade dele, a memória dele, né? Orion, que coisa. Então, desculpa aí o pessoal, falar isso me deixa emocionado. Ô Lucas, a sua participação, por favor. É um relato, né, Comovente, muito forte, né? São os desafios do país, né? Você veja, me parece que nesse caso de Unai, foram presos depois, né? 20 anos depois, ó. 20 anos depois. Foram presos. 20 anos. Você vê, 20 anos depois. 20 anos depois. E as coisas continuam, O né? crime, então, eu me lembro... o crime foi dia 28 de janeiro de 2004 e os mandantes do crime só foram presos em setembro de 2024. Com a situação agora da condenação do caso da Marielle. Né? E a desigualdade continua, anos, né? E as atrocidades continuam, né? Então é uma situação terrível, né? Mas a gente precisa enfrentar. Né? E eu acho que... Não, Lucas, se a gente fala assim, né? Se a gente encontrasse um escravo, assim, fica parecendo assim, né, Lucas? Mas é verdade. Orion, o que meu pessoal descreve para mim, Fanny, é assustador, né? Não, fica parecendo que nós estamos no século... Imagina, nós estamos em 2026, inteligência artificial, tecnologia, tudo bacana, carro de última geração. Tem lugares que nós voltamos no século XVIII. As pessoas estão ali, e eu falo, e o meu pessoal fala com verdade, às vezes pior do que o século XVIII, porque lá na escravidão clássica, o sujeito tinha valor, ele tinha um preço. Né? O cara falou assim, eu vou cuidar dessa peça. Ele é caro, eu paguei caro por ele. Hoje, às vezes nem isso tem. É qualquer coisa, assim. É qualquer coisa. O sujeito chega para trabalhar de qualquer jeito, trabalha de qualquer jeito, não preocupa com a saúde, não preocupa com nada. E muitas vezes, infelizmente, eu tenho que dizer isso, e tem algumas fazendas que os produtos dessa mão de obra escrava são exportados em valores de milhões. Calazans, eu queria aproveitar para fazer aí, Orion, um relato e dizer da importância do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Eu sou também membro da CONAET, trabalho... Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. E eu sou membro da CONAET, né, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, e a presença da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho é enorme e é muito maior. Nós só vemos a ponta do iceberg, e eu concordo plenamente com o que o Calazans falou. Ter números indicativos de apurar o trabalho escravo no Brasil está muito relacionado à fiscalização. Então, nossos ouvintes no Se Liga Minas precisam ficar muito atentos. Não quer dizer que Minas tem mais, não, mas Minas tem feito um trabalho nessa apuração imenso, enorme. E a CONAET, inclusive, nós registramos isso, os feitos, né, lamentáveis, que são quando a gente vocês fazem esse trabalho, estão sendo sempre publicados lá por nós, e a necessidade da população não relativizar o que é trabalho escravo, porque é exatamente isso, é uma condição desumana, é um estado que nenhum de nós quer, nenhum ente nosso naquela condição. E é uma realidade de Minas. E é, de novo, uma falta de compreensão do empresariado, porque custou caro para esses empresários quando eles são autuados com trabalho escravo. Não, e aí agora, Fanny, aproveitando também o programa, aproveitando essa generosidade do Orion, de vocês, do Lucas e de você, Fanny, eu pedi à população toda
E agora a gente também estamos resgatando empregadas domésticas do trabalho escravo. Atenção, puxa vida, e nós resgatamos aqui em Lourdes, em Belo Horizonte, uma empregada que estava há 30 anos trabalhando numa casa sob condições análogas à escravidão. Ela está dormindo num quartinho, o colchãozinho dela no chão, ela não podia sair para fazer compra aqui na cidade de Belo Horizonte. Exato. E ela passou anos e anos sem escolaridade, e isso é uma realidade. Então, eu pedi aos vizinhos, pedi às pessoas todas, se você vê alguma coisa anormal, que não é normal, em qualquer lugar, na construção civil, outro dia Na dúvida, denúncia. Não, em Contagem agora, nós fomos em Contagem, encontramos numa loja, num local lá de confecção, nós encontramos lá 40 bolivianos fazendo peça de tecido. Os 40 bolivianos dormiam na fábrica, comiam na fábrica, não saía para lado nenhum, trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, com um saláriozinho, sujeito da Bolívia, aqui em Contagem. Ou seja, se você vê um lugar fechado, portão trancado. Nós também encontramos em Nova Lima, lá na fábrica de cigarro, junto com a Polícia Federal, o pessoal, os paraguaios lá fazendo cigarro em turno ininterrupto. Então, Orion, todo mundo que vê alguma situação suspeita, denuncia para o Ministério do Trabalho que a gente vai nesse local. As pessoas, se você vê alguém, alguma coisa na área do trabalho anormal, denuncie, porque ali você pode estar salvando uma vida. E pode ser anônimo, né? Isso precisa ficar muito claro. As denúncias podem ser anônimas. Ô, Calazans, assim, a gente estamos chegando naquela reta final do nosso programa, naquele momento das considerações finais. Eu gostaria que o Lucas fizesse uma consideração final, mais alguma pergunta, se ele quiser fazer, a Fanny também, e você respondesse a todos na sua consideração final. Eu vou deixar a minha também aqui, porque na outra ponta, a gente está vendo a discussão aí das transformações no mundo do trabalho, a chamada uberização. A gente vê casos aí também de transporte de passageiro por moto, que é uma modalidade que está crescendo na cidade sem controle, sem regulação. Então, fica essa minha questão. Gostaria que o Lucas fizesse a sua, a Fanny, e de seguida você faz o pacote final. Perfeito. Agradecer, né, o convite, viu, Orion? E dizer que eu aprendi muito aqui, né? E eu saio daqui com mais convicção do simbolismo, né, da importância de acabar com essa escala 6x1. Porque ela está visível no debate, né? Os trabalhadores querem isso, e de alguma forma eu acho que ela reverbera e ajuda nos outros enfrentamentos que a gente colocou aqui, nessa questão hedionda aí do trabalho. A precarização é muito maior. Você falou do Uber, né? Que também é uma situação que as pessoas trabalham 7x7, né? E jornadas. E ideologicamente você perde também, porque ele fala assim, não, eu não quero CLT, eu quero ter flexibilidade, mas flexibilidade para trabalhar todos os dias, não ter tempo para nada, para colocar a vida dele em risco, se é um Uber de moto, porque também coloca a passageiro também em risco. Nós temos que dar um recado claro nesse momento. Eu acho que o recado claro é o fim da escala 6x1. Acho muito importante, viu? Fanny? Igualmente, dizer da importância do programa, Orion. Agradecer você, o Calazans, que a gente tem que marcar outros, porque o tema trabalho, ele é extremamente importante. Então, nós tínhamos muitos outros temas para abordar, não conseguimos. E como você aí dizer que esse grupo vai fazer essa defesa do fim da escala 6x1, né? Nós temos esse desafio enorme, por tudo aquilo que a gente já falou aqui, a importância que nós temos de dar qualidade de vida, de cientes de que isso representa ganho para a nossa economia, que isso representa ganho para as famílias, e nós podemos, inclusive, depois aí com o Lucas, abordar o ganho também para os cofres públicos, porque muitas pessoas hoje não optam por um trabalho que seja um trabalho regulamentado, porque ela entende que o 6x1 é, sim, uma escala de trabalho escrava. É uma escala de trabalho que não privilegia a família, não dá condição de vida para o brasileiro. Então, é muito importante, já deixamos aí o convite para novos debates também em relação ao mundo do trabalho e, novamente, elogiar aí a importância do Ministério do Trabalho, a importância da Polícia Federal no combate ao trabalho escravo e no combate também ao trabalho infantil. Nosso muito obrigada aí. Não, eu quero primeiro agradecer, gratidão
por essa pessoa encantada e encantadora que é Orion, um dos grandes jornalistas que nós temos em Minas Gerais, de me trazer aqui, da gente poder estar conversando, que é um bate-papo, né? Uma conversa descontraída, agradável. Obrigado, Lucas, Fanny, por ter compartilhado esse momento comigo. E eu trabalho com a ideia de muitos anos. Eu sou um velho guerreiro do movimento sindical, das lutas sociais. Fui secretário, né? Várias vezes fui secretário de Estado. Trabalhei com o Tancredo Neves na campanha das diretas já. Negociei com o Ulisses Guimarães, como eu falei aqui. E o que nós estamos aqui falando para o público em geral é a civilização. Nós queremos a melhora da civilização, nós queremos a melhora das pessoas. A melhora das pessoas, assim, tratar as pessoas com dignidade. A gente defende a humanidade, defende a civilização. Não é possível que as pessoas não tenham empatia com a outra, não tenham cuidado com a outra. A gente quer que a gente topa com um cadeirante tentando atravessar a rua, você vai lá e ajuda ele. Você senta no ônibus e tem uma pessoa grávida, tem um senhor velhinho, você levanta e deixa ele sentar. Nós somos assim, as pessoas têm que ser assim. Construir coisas boas, a gente quer proteger os pequenos. As crianças, uma sociedade que não protege as crianças, ela não é sociedade de nada, porque as crianças são o nosso futuro. A gente não pode conviver numa sociedade que uma pessoa escravizada, vilipendiada, humilhada toda hora, porque as pessoas não cuidam da outra, não valorizam a outra, o valor do trabalho. Orion, o valor do trabalho. Poxa, o trabalho tem valor. Né? Você valoriza as coisas. Então, o extrato do nosso bate-papo, dessa conversa nossa, é isso: o valor das pessoas, o valor do trabalho, você melhorar sem ter prejuízo. Nós não estamos falando de prejuízo, não queremos acabar com as empresas, dar prejuízo para ninguém. É melhorar as coisas para todo mundo. A mudança da escala 6x1, a melhoria da civilização, de melhorar a vida das pessoas, melhorar a saúde, melhorar o desempenho, melhorar a produtividade. As pessoas têm mais acesso à educação, mais acesso ao lazer, mais acesso à vida. Então, você reduz uma coisa simples. Dá 2 dias de folga para a pessoa, um dia a mais. Vai fazer muita diferença. O Lucas falou bem, um homem que trabalha 6 dias na construção civil, ele ganha mais um dia de folga e passa a trabalhar 2, ele recupera o fôlego, ele recupera a sua energia. Isso vale para uma mulher no supermercado, isso vale para um jovem no supermercado, num trabalho, numa empresa. Ele tem 2 dias de folga, ele corta um cabelo, ele vai no cinema, ele passa a mão num livro, ele faz uma comprinha para ele. Poxa, é a civilização. E, além disso, eu vou aproveitar esse momento final também para levantar um tema, vai ser um tema muito caro para nós esse ano, que é a NR1. Nós estamos fazendo uma grande divulgação sobre os riscos psicossociais e a saúde mental. Ela entra em vigor agora em maio, a NR1. Todas as empresas vão ter que fazer e passar a fazer os riscos psicossocial e cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores. Nós temos muito adoecimento mental. Agora, em abril, nós vamos ter o mês verde, que é a luta pela saúde e segurança. Portanto, Orion, só gratidão de estar aqui. A pauta do trabalho é uma pauta grande. Olha, para você ver que você falou da uberização. Vem aí a pejotização, está se propondo aí a pejotização, que é a precarização do trabalho. Não adianta uma pessoa sair de moto, trabalhar e achar que eu não contribuo para a Previdência, eu trabalho por minha conta. Ele quebra um pé, ele cai de moto, ou ele tem um problema no carro, ele fica 1, 2, 3 dias, quem que cobre ele? Deu um problema dele de saúde, quem que cobre? Todos nós, é a Previdência. A Uber não tem nenhuma responsabilidade disso, a 99 não tem, o iFood não tem. Então, isso tem que ser regulamentado, isso tem que ser taxado. Por quê? Porque a sociedade precisa disso. Então, a pauta do trabalho pessoal é muito grande e, da minha parte, como superintendente do trabalho, sempre olhando para o trabalho com mais dignidade, com essa civilização que eu falei. Agradecer esse bate-papo aqui, muito bom estar com a Fanny e com o Lucas aqui compartilhando esse momento. E, Orion, da minha parte é só gratidão e colocar
eu, pessoalmente, e o Ministério do Trabalho à disposição do seu programa, da gente sempre estar estando aqui conversando com esses milhares dos seus que acompanham esse programa pelo estado afora, pelo Brasil afora. Desejar a todo mundo um grande abraço e todo mundo cuidando de todo mundo. Vamos pensar no outro com empatia e com solidariedade. Um beijão para todo mundo. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer, então, a participação aqui do superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, o Carlos Calazans, pela entrevista. Volte sempre. Bom, agradecer também aqui aos nossos parceiros, o Lucas, a Fanny, e também a todas as entidades parceiras desse projeto. E um agradecimento especial à Mirth e toda a sua equipe, ao presidente Mairink, a Lilian, Lívia, Suelen, Heloísa, Hanna e Nayara, também a TV Banqueta, nossa parceira, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse nosso programa em nossas redes sociais. Obrigado e até a próxima.